Olá, queridos, bom dia. É a Chaia Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho e você está comigo no nosso 12º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje eu quero falar com você que a sua santificação determina tanto a qualidade, a dinâmica do seu relacionamento com a família real, com Deus, quanto a sua permanência no reino de Deus. E para isso, eu quero ler com você dois textos. O primeiro se encontra em Êxodo 19, versículos 5 e 11, e o segundo em Deuteronômio 5, 23 e 29. Começando por Êxodo, lemos assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Agora vamos ler Deuteronômio 5. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, aos quais te disserem tudo, eles falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Se você já leu o Tanakh, o Antigo Testamento, o Pentateuco, deu o nome que você está mais acostumado, você sabe que em Deuteronômio há umas repetições de algumas situações que estão descritas no livro de Êxodo, certo? Por quê? Porque em Deuteronômio o povo já era outra geração de israelita. Então era necessário que Moisés repetisse os principais eventos do que ocorreram naquele período de 40 anos para essa nova geração. Então você percebe que em Deuteronômio 4 e 5 é uma repetição do que ocorreu em Êxodo 19 e 20. Só que Deuteronômio nos traz informações mais interessantes, que é o quê? A forma como o povo reagiu ao encontro com Deus no Monte Sinai. Então agora eu quero explicar para você por que a aliança com Moisés era inferior à aliança que foi estabelecida por meio de Cristo. E eu vou te dizer que o que tornou ela inferior foi depois desse evento. Eu quero dizer para você que foi o desejo do povo de não se manter no padrão de santificação exigido por Deus que fez com que a aliança que Deus estabeleceu com Moisés se tornasse inferior à aliança que Deus restabeleceu com o ser humano por meio de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Vamos relembrar o que a gente leu em Êxodo 19. Em Êxodo 19, Deus chama Moisés e diz algumas palavras para ele. As primeiras palavras, qual era a proposta que ele tinha para toda a nação de Israel? Se eles guardarem a minha aliança, eles serão a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos, e eu os tornarei um reino de sacerdotes, ou reis e sacerdotes, ou reis sacerdotais, e uma nação santa. Então você vai lá, fala com os líderes do povo e peçam a eles para se purificarem por 2 dias, porque no 3º dia eu vou me manifestar a ele, assim como eu manifestei com você na sarça ardente, no Monte Sinai. E o povo obedeceu. Você vê isso claramente, que eles se santificaram, até lavaram as vestes, ou seja, passaram por todo um processo de purificação, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual, porque a santificação, ela envolve o espírito, a alma e o corpo, ela não é só em um desses elementos, ela é em todas essas áreas. E eles fizeram isso. Só que em Deuteronômio 5, ele conta, né, como eu falei, os bastidores, a forma como o povo reagiu. E é interessante que o povo falou muito bem, os líderes, né, os líderes do povo falaram muito bem. Moisés, nossa, que legal esse momento que a gente teve aqui, né? Finalmente tivemos a prova de que Deus fala com o homem e este não morre. Mas por que a gente ia ficar tentando a sorte, né? Vai que na segunda vez que Deus viesse a falar conosco, aquele fogo todo que a gente viu venha nos consumir e a gente acabe morrendo. Então vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos deixar do jeito que está, né? Você fala com Deus, né? Deus fala com você e você fala para a gente, e a gente promete que tudo nós cumpriremos, em tudo te ouviremos e obedeceremos. E eu vou te dizer que foi por causa dessa decisão do povo de permanecer tendo um relacionamento indireto com a família real, só por meio de Moisés, é que a aliança deles começara a se tornar inferior. Por quê, queridos? Porque sempre houve um desejo de Deus, certo? Deus sempre tratou o ser humano como um filho, certo? Porque o ser humano, ele quando diz que é criado à imagem e semelhança de Deus, a única maneira de você se tornar a imagem e semelhança de alguém é se você for verdadeiramente filho dessa pessoa. Não tem como alguém que não é seu filho ser a sua imagem e semelhança. Então o ser humano, a proposta dele é que ele seria o filho terrestre de Deus, o filho de Deus que viveria na terra. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ter uma relação distante, né, com os seus filhos. Todo pai e toda mãe que se preze querem ter intimidade com seus filhos, querem ter uma relação direta com seus filhos. Só que até aquele momento no Monte Sinai, a relação entre o povo de Israel, de uma forma total, e Deus era indireta. Por quê? Porque quem se relacionava, quem era íntimo, quem estava sempre em contato com Deus era Moisés. E aí Moisés ouvia as palavras de Deus e repassava ao povo. Só que Deus queria mudar essa história. Por quê? Porque Deus é aquele que gosta de estabelecer a justiça. E a justiça é a ideia, a proposta, o objetivo original de Deus para toda a sua criação. Então, para Deus não estava confortável, para Elohim não era confortável permanecer tão distante espiritualmente e emocionalmente da nação de Israel e sempre se conectar. É óbvio que ele amava Moisés, mas ele não amava só a Moisés. Ele amava cada um daquelas pessoas que ele retirou do Egito. E ele então queria que essas pessoas desejassem ter com ele esse mesmo nível de relação. Só que o que acontece, querido? Para você se relacionar com Elohim, você tem que se manter no padrão de santidade que Elohim propôs. Sede santos como eu sou santo. Então, qual foi a proposta? Vai ao povo, diga para ele se santificar dia 1, dia 2, que no dia 3 eu vou me manifestar com eles. E aí o povo começou, e você percebe isso claramente ao longo da leitura dos textos, que o povo achava as regras de Deus de santificação pesadas demais. E eles falaram, nossa, para a gente ter um encontro com o cara, a gente já teve que jejuar por 2 dias. A gente teve que passar por um processo de purificação, tanto no espírito quanto na alma, para poder ficar com ele ali. Por quê? 2 horas, 3 horinhas?
Para não morrer diante da presença dele, a gente teve que aumentar o nosso padrão de santificação, né? Porque eu acredito que até aquele momento o povo não entendia, né, a dinâmica, eu vou colocar o termo que o pessoal usa aqui, o preço que Moisés pagava para estar diante de Deus e para permanecer íntimo de Deus. Então, quando eles sentiram por 2 dias o preço, eles falaram, não queremos comprar esse negócio. E aí o que você percebe? Que enquanto em Êxodo 19 havia uma proposta que toda a nação de Israel fosse sacerdotal, depois desse dia, então Deus estabeleceu apenas a tribo de Levi para ser sacerdotal. E aí eles não se tornaram a nação sacerdotal, foi apenas uma nação que tinha uma tribo de sacerdotes. Por quê? Porque já que eles não quiseram se relacionar com Deus de uma maneira completa, no padrão de santificação que Deus estava esperando deles, porque eles acreditavam que aquele evento era único. Eles acreditavam que eles não iam conseguir se manter naquele nível de santificação. Então, eles pediram para manter as coisas do jeito que está. Eu quero dizer que a escolha da tribo de Levi não foi aleatória, foi depois do evento, quando Moisés voltou do monte e viu que o povo estava fazendo um carnaval lá com o bezerro de ouro. E a tribo de Levi foi a única tribo que se manteve fora a própria pessoa de Arão, corrigindo, foi a única tribo, tirando Arão, que se manteve fiel ao Senhor. E que conseguiu, junto com Moisés, acabar, eliminar com os rebeldes, com os festeiros daquela situação. Então, por causa que a tribo de Levi foi a única que se posicionou em manter-se santo ao Senhor naquele evento dos bezerros de ouro, então foi por isso que ela foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Mais uma vez você repara o quê? Que foi a escolha em permanecer dentro da proposta de Deus para eles, que foi a escolha para permanecer santos ao Senhor, que você percebe o motivo pelo qual a tribo de Levi foi escolhida para ser sacerdotes, enquanto as outras tribos não. A aliança que Deus estabeleceu com Moisés era uma aliança de relacionamento. Era uma aliança que tinha a proposta de relacionamento, mas não os padrões de relacionamento que você está acostumado. Era um padrão superior de relacionamento, aonde você iria se dedicar a Deus de forma 100%, assim como Deus é dedicado a você de maneira 100%. Seria um relacionamento de igualdade, aonde Deus se dedicaria a você e você se dedicaria a Deus. Mas o povo não quis essa igualdade. E aí o que você percebe? Eles são classificados como servos. E o que é o servo? Existe na dinâmica com Elohim 3 níveis de relacionamento. O nível do liberto, que é o nível inicial, a gente pode dizer que é o nível do bebê, todo mundo começa com o nível do liberto, vamos botar assim. Depois você entra no nível do servo, que é o trabalhador do Senhor, não é o escravo, certo? Em Sião não há escravidão. É o trabalhador, o conceito de servo é aquele que serve, que trabalha, certo? Que exerce um ministério, que cumpre uma função, não aquele que é o escravo, que não tem direitos, que só tem deveres e que não é nada disso. E existe o nível do filho, né? E o nível do filho a gente pode colocar, se fosse em medidas de crescimento, a gente poderia identificar como infância, juventude e vida adulta. Então, na infância você é o liberto, na juventude você é o trabalhador, você começa a receber missões, você começa a receber tarefas, e no nível do adulto você realmente manifesta tudo aquilo que você já alcançou a sua maturidade, então você é o filho de Deus completo, porque você se desenvolveu plenamente. Só que Israel ficou um eterno adolescente, vamos botar assim, porque eles não conseguiram adentrar, eles não quiseram manifestar na alma deles tudo aquilo que Deus era. E não tem como você se tornar, querido, um filho de Deus completo sem se relacionar com Deus de maneira direta. Não há como, certo? Eu vejo isso, o mesmo erro se repetindo. Eu olho para os religiosos hoje, eles não conseguem equilibrar o papel que a pessoa tem que exercer na vida dela, certo? Porque Deus coloca líderes na sua vida, eu já expliquei sobre isso, e isso é óbvio. Mas existe um limite aonde o líder deve ir.
Ele não, o líder ele tem que ocupar um lugar e Deus tem que ocupar outro lugar, certo? Eu acho que isso só se mescla quando o seu líder é o próprio Deus, então tá tudo junto ali. Então, para você entender esse aspecto, há uma proposta de que você se relacione com toda a família real de maneira completa. Mas muitas vezes, porque você não quer pagar o mesmo preço do seu líder, que você não quer trilhar os mesmos passos do seu líder, você prefere então ficar apenas no nível do seu líder. Não, tudo que o meu líder disser, eu vou fazer. Mas você poderia perguntar para Deus para confirmar isso também. Você poderia confiar no Senhor, como a gente lê lá em Provérbios 3. Você poderia buscar o Senhor sobre isso também. Você não poderia só sobrecarregar o seu líder. Porque eu quero dizer, uma ovelha que escuta somente o líder humano e não cresce no seu desenvolvimento com Deus, em algum momento ela sobrecarrega o líder. Por quê? Porque o líder, ele serve como referência, mas ele não é raiz para desenvolver o seu espírito de uma forma completa como o seu pai deveria fazer, como a sua mãe deveria fazer. Porque só o pai e sua mãe estão ordenados para desenvolver o seu filho até a perfeição. E isso é uma coisa que só Elohim pode fazer na sua vida. O seu líder humano, ele não pode fazer isso. Ele, no máximo, exerce um papel de tutor. E o tutor, ele pode, em alguns momentos, exercer uma figura paterna ou materna, mas ele nunca será o seu pai e nunca será a sua mãe. Então vai ter áreas do seu caráter que, enquanto você não permitir que os seus verdadeiros pais se envolvam na sua vida, você jamais vai crescer. E isso ficou muito claro com a nação de Israel. Eles jamais atingiram a perfeição deles. Por quê? Porque eles abortaram o seu processo de santificação. E eu vou explicar para vocês essa semana que santificação e perfeição, elas andam juntas. Quando você não decide se santificar, você também atrapalha o seu crescimento. Você também atrapalha o seu desenvolvimento. Porque a santificação, junto com a perfeição, vai te conduzir à intimidade com Deus. E você estando sempre em contato com Deus, é impossível você não se tornar como Ele é. Né? E outra coisa, né, que eu quero falar com vocês aqui também, é que foi a falta da santificação que fez com que a aliança de Deus com Israel fosse anulada. Além de a aliança se tornar inferior, porque eles começaram a ser classificados como trabalhadores do Senhor, como servos do Senhor, e aí o servo não sabe o que faz o seu Senhor, né? Jesus fala isso lá em João 15. E aí o que você percebe? Uma característica bem gritante na aliança de Deus por meio de Moisés e a aliança de Deus por meio de Cristo, que é o idioma de Sião, que é a oração, que é as línguas espirituais. As línguas espirituais, elas são o idioma de Sião. Então, o povo de Israel, por não quererem, e a referência está em Isaías 28, né, e vocês estão vendo o versículo aqui também, por não quererem o idioma celestial, eles então caracterizaram mais ainda, rebaixaram mais ainda a sua dinâmica, porque como o servo não sabe o que faz o seu senhor, é óbvio que o servo também não tem direito de falar a linguagem, o idioma do seu senhor. E aí Deus se relacionava com eles dentro de um parâmetro de servos, de trabalhadores, de empregados, de operários, certo? A relação com Deus se tornou meramente mais comercial, apesar do desejo de Deus de ter uma relação familiar com a nação de Israel. E eles, você percebe que a aliança de Deus com ele foi quebrada, né? Ou seja, foi anulada, eles deixaram de ser reconhecidos como nação. Assim, hoje os religiosos olham para Israel e ainda tratam eles como uma nação de Deus. Como se nada tivesse mudado, como se eles continuassem ainda exatamente sendo filhos ou servos de Deus como eles sempre foram. Mas isso é uma fantasia. É um engano na mente dos religiosos. Você lê lá em Apocalipse, né, que as duas testemunhas vão ser mortas em Jerusalém, assim como Jesus foi. E aí, como é chamado Jerusalém, a nação de Israel hoje? Ela espiritualmente tem dois nomes, Sodoma e Egito. E vocês sabem que essas duas nações nas Escrituras não têm uma boa fama. E se você olha, se você vai para Israel sem aquele olhar religioso, de encanto religioso, você consegue perceber que Israel está muito mais parecido com Sodoma e Egito do que com o povo que eles eram anteriormente, na época de Moisés.
A aliança com Deus deles está completamente corrompida. Então, queridos, sem a santificação, quando é dito lá nas Escrituras, né, que sem a santificação você não verá o Senhor, isso está realmente correto. Sem a santificação você não verá o Senhor. Você vai continuar numa relação indireta com Ele, por meio daqueles que se relacionam com Deus de maneira direta. E também você pode vir a sair do reino. Você pode vir, porque um dos aspectos da santificação, querido, é introduzir na sua vida a cultura, o estilo de vida de um sionita, de um filho do reino, de um filho de Sião. E se você não permite se santificar dentro dos processos que Deus estabeleceu para você, você vai sempre ser um estrangeiro. Aquele que até mora no país, mas ainda respeita, né, se apoia e vive a sua vida no estilo de vida da sua nação de origem. E Sião precisa ser a sua nação de origem. Deus precisa olhar na terra e olhar para você e dizer, este e aquele nasceram lá. E com isso eu encerro nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.